Bom dia, como o padre pediu, nós tínhamos conseguido, até que agradecer a editora Mundo Cristão, que eles tinham disponibilizado para a gente o áudio da Bíblia, mas era para ter colocado no site, mas o padre quer fazer uma coisa diferente, então nós vamos seguir lendo a palavra de Deus. É uma leitura caseira, tá bom? Eu vou dar o meu melhor para ler para vocês. E nós vamos fazendo com carinho para vocês. Eu vou deixar mais de fundo a imagem de Nossa Senhora com Jesus, tá? E eu vou lendo para vocês. A leitura de ontem nós não fizemos. Ontem foi de Gênesis a 6 a 10 e hoje é de Gênesis 11 a 15. Então eu vou tentar ver se eu consigo, se meu cachorro permite, porque ele está aqui latindo, tem um monte de cachorro aqui no sítio, em volta da casa, se eu consigo fazer a leitura direitinho, senão eu termino mais tarde. E amanhã de manhã, horário bem cedinho, que tá todo mundo dormindo, eu vou fazer depois do Dom Fernando, eu faço lá com umas 6h20, 6h30, a leitura pro dia, tá bom? Aí vocês vão acompanhando, se vocês quiserem acompanhar a leitura da Bíblia, a Bíblia que nós estamos usando, como eu falei ontem, a Bíblia da Ave Maria. Então nós começamos invocando o Espírito Santo. É Ele que nos dá a graça de nós entendermos a palavra de Deus. E essa palavra que é viva e eficaz, nós vamos ver em Isaías que Jesus diz que toda palavra que Ele fala não volta vazia. Então todas essas palavras que nós vamos aprender não vai voltar vazia, vai entrar no nosso coração e fazer mudanças, tá bom? Então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, conduz essa leitura para que as pessoas possam ser tocadas, libertas, porque a palavra de Deus tem poder de modificar vidas, de transformar, de libertar de todo o mal. Nós pedimos isso em nome de Jesus, amém. Então nós paramos ontem em Gênesis 5, nós vamos continuar hoje Gênesis 6, corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo, viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com eles os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graças aos olhos do Senhor. O dilúvio. Este é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo, entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos.
De tudo que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possa conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente, 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros e impuros, das aves e de tudo o que se arrasta sobre a terra, entraram na arca com Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 de vida de Noé, no 6º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, entrou Noé na arca, com Sem, Cã e Jafé, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo que voa de toda espécie, todas as aves e tudo que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam, macho e fêmea, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a água flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e o cobriram todos os altos montes que existem debaixo do céu, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo que se arrasta na terra, e todos os homens. Tudo que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim, foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé e o que se encontrava com ele na arca, as águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos... capítulo 8 agora. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat.
Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceu os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis, diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto do Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos de seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos, como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Capítulo 9. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, e multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objetos de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue. Por causa de vossas almas, a todo animal e a homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano, terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço essa aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco, e com todo ser vivo de toda espécie. E as águas
Não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé, e por eles foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido o vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-se sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus olhos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Capítulo 10. Posteridade de Noé. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Ascanés, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Rodamim. Desses saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Cute, Mesrã, Fute e Canaã. Filhos de Cute: Sabá, Évila, Sabata, Regma, Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cute gerou Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão, como Nimrod, caçador, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Azur e construiu Nínive, Reobote-ir, Calê e Recém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Nesrã gerou os Yudim, os Ananim e os Laibim, os Nefutuim, os Fetrusim, os Casluim e os Cafturim, de onde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como gerou os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus e os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na terra de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Soboim, até Lesa. Esses são os filhos de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elã, Azur, Arfaxate, Lude e Arã. Filhos de Arã: Uz, U, Geter e Mes. Arfaxade gerou Salé, Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jectã. Jectã gerou Emuldade, Salef, Arsamote, Jare, Adurã, Uzal, Declã, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar,
até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Aqui termina a leitura de ontem, tá bom? Que foi do Gênesis 6 a 10. E agora vai começar a leitura de hoje, tá bom? Assim nós vamos ficar certinho nas leituras do dia, tá bom? Então, hoje, capítulo 11 ao 15. Capítulo 11. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Genealogia de Abrão. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Éber. Após o nascimento de Éber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abraão chamava-se Sarai. E Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jéssica. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo de vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Agora começa a parte dos patriarcas. Capítulo 12. Vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão: Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação,
eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu com o Senhor, lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam, e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei essa terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida partiu dali, foi para uma montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e